Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Nadédia, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, o governo tomou uma derrota muito forte, uma derrota cachapante no Senado e na Câmara. E a questão agora é o seguinte: o que ele vai fazer? O que ele pode fazer? Já que a maior parte dos votos contra o governo foram votos de partidos, de deputados de partidos que estão no governo, que têm ministérios, né? Então, é o governo contra o governo, né? Quer dizer, na verdade, dois governos, O né? governo contra... o governo contra o governo, um governo que não consegue governar e não consegue governar com o Congresso, e que a toda derrota cogita, pelo menos, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, Sardenberg. E isso já está virando uma muleta e é perigoso, porque pode até resolver momentaneamente uma derrota aqui e ali, mas vai agravando esse abismo que separa hoje o Lula da sua própria base parlamentar. Então, não tem um consenso interno quanto à conveniência de novo, ir bater na porta do Supremo Tribunal Federal, pedindo para funcionar como quase uma casa de desempate, ou uma casa ali para devolver a bola quando o governo perde. É muito ruim a frequência com que isso tem acontecido. Você pode alegar uma inconstitucionalidade pelo fato de, ao não aprovar o aumento do IOF, o Congresso praticamente empurrar o Executivo para o descumprimento da sua própria meta fiscal? Existe uma tese a esse favor, existe ali algum tipo de jurisprudência que ampara isso, mas politicamente parece uma escolha muito arriscada e que só vai agravar a crise política que existe com o Congresso. 65% dos votos na Câmara vieram de partidos que têm assento no Ministério, que têm cargos, que fazem, pelo menos nominalmente, parte da base de sustentação do governo Lula. Então, é um problema crítico e que não se resolve dessa maneira, recorrendo ao Supremo a toda hora, uma espécie de tapetão. Tem essa possibilidade de se editar um novo decreto, mas isso também parece próximo ao suicídio, porque agora que a gente já sabe que tem um instrumento do decreto legislativo para justamente sustar qualquer tentativa que vá no sentido de criar novas receitas por meio de aumento de impostos, a derrota é o caminho mais possível no caso de um novo decreto. Então, o governo parece muito emparedado. Não é bom que isso aconteça. Eu acho que o Congresso também tem de ser cobrado na sua responsabilidade, porque ele não pode só empurrar o governo para um impasse e para o corner sem apontar caminhos para o país, e pior que isso, ainda aumentando despesas à torto e à direito. Mas também não acho que recorrer ao Supremo como cláusula de desempate seja um caminho sustentável para um governo que ainda tem 1 ano e meio pela frente. Uhum. Então, o que tinha de haver uma conversa, um diálogo e tentar chegar a um mínimo denominador comum que permita ao governo cumprir a meta fiscal com o apoio do Congresso. O Congresso tem que ter responsabilidade nisso também, tem de fazer a sua parte. Tudo bem, não quer aumento de receitas, mas também não pode aumentar despesas e tem que concordar com os cortes de despesa quando elas chegarem ao Congresso, né? Benefícios tributários e fiscais que o governo está dizendo que vai cortar, o Congresso tem de ser sensível a essa agenda e a essa pauta e se comprometer com ela, mesmo que haja ruídos na relação do Lula com o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota. Então, me parece que está faltando esse diálogo. O presidente tinha de ser mais ativo nisso e não só ficar falando pelas redes sociais ou em palanques. Ele tem que botar a mão na massa e resolver os impasses que existem,
e não ficar recorrendo ao Supremo a todo momento. Então, é um momento muito delicado, ninguém parece saber ao certo o que fazer, o governo internamente muito cindido, além de desarticulado, e sem um plano de ação para reverter esse fracasso. É um fracasso retumbante que ele está colhendo no legislativo seguidamente, a toda hora, a todo momento. Essa é a história desse ano de 2025 inteiro. Uhum. Exatamente. E demitir todo mundo que votou contra não pode, né? O Guimarães está falando, tem que começar a base de novo. Guimarães é o líder Isso, do governo na Câmara, José José Guimarães. Guimarães. Tem que redesenhar a base e começar de novo. Acontece que se fizer isso, corre o risco de ficar talvez só com o PT e mais uns 2 ou 3 partidos, se o governo der essa cartada. Vamos para o truco. Quem está no governo tem que votar a favor, se não sai. Capaz de alguns partidos escolherem sair, porque do jeito que o mecanismo hoje está montado, em cima de emendas, etc., faz pouca diferença você ter um ministério, tanto que deputados andaram recusando ministérios recentemente. Então, é em tudo muito complexo fazer qualquer um desses movimentos. E movimentos que agravam a crise, como esses que o governo vem fazendo nos últimos tempos, também não têm se mostrado eficazes. Muito complexa a situação. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil e até logo mais às 6 horas no Ponto Final. Obrigadão, Vera. Até lá, bom jornal para vocês. Até.